Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A proteção da infância e juventude é uma das funções institucionais mais importantes, tanto do ponto de vista social e mais identificadas com o Ministério Público. Aqui no programa, o assunto já foi tratado na perspectiva do direito à educação, episódio 31, e também quando falamos na questão infracional, no episódio 28. Quem não ouviu, vai lá conferir. Hoje, nós voltamos ao tema para abordar o aspecto promocional da atuação do Ministério Público nessa área, conversando com o promotor de justiça, Rodrigo Medina, que é titular da 8ª Promotoria da Infância e Juventude da capital. Bom dia, Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia. Eu vou começar a nossa entrevista falando sobre leis recentes, leis federais que tratam do tema da violência contra criança e adolescente e que dispõem sobre a sua participação no processo penal, seja como testemunha ou como vítima. Conta para nós o que mudou aí. Bom, nós temos a Lei 13.431 de 2017, que cria um sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes. Ela ficou mais conhecida no meio jurídico e nos órgãos de proteção como Lei da Escuta Protegida, porque ela, além de definir as formas de violência contra a criança, violência física, psicológica, abuso, exploração sexual, o bullying, ela também trata da forma como a criança vai ser ouvida pelo sistema de justiça e também em sede policial, com todo um arcabouço de proteção. Após essa lei, nós tivemos a edição também da 14.344, que é a Lei Henri Borel, que ela já vai tratar da prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, Heloísa, nós temos 2 microsistemas recentes que, juntamente com o ECA, que também é um microsistema, ampliam esse escopo de proteção à criança e adolescente. Então, vão tratar desde essa etapa em que a criança é levada ao sistema de justiça para prestar o seu depoimento, principalmente no processo penal, mas também em outras competências pode acontecer, e também no dia a dia como adotar mecanismos para prevenir e enfrentar a violência doméstica e familiar. Então agora a gente tem uma leis que ampliam essa proteção. Entendi. A criança que é a criança e adolescente como sujeito especial, sujeito de direitos, não é isso? Então eu estou entendendo que essas leis modificaram o Código de Processo Penal e o Código Penal, é isso? Sim, também o ECA e diversas outras leis, principalmente a Lei Henri Borel. Ela é como se fosse a adaptação da Lei Maria da Penha trazida para a área da infância. Então, todas aquelas estratégias de proteção da criança amplia muito as atribuições do Conselho Tutelar, que é um órgão fundamental na aplicação de medidas protetivas à criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar ele passa a poder representar diretamente o Poder Judiciário e o Ministério Público com atribuição criminal para a aplicação das medidas protetivas de urgência à criança e adolescente. Então, essas leis vieram ampliar essa proteção. A gente já tinha estratégias do Estatuto da Criança e Adolescente, mas, sem dúvida alguma, essa lei da escuta. E, após a Lei Henri Borel, veio consolidar todo esse sistema de proteção. Uhum. Mas a criança, vamos imaginar, assim, por hipótese, como testemunha, que não seja mesmo, que não seja vítima, a forma como ela é recebida perante o juiz, no Poder Judiciário, é diferente, então, a partir da edição dessa lei? Sim, a gente já tinha experiências no país que foram trazidas há cerca de 15 anos atrás para o Rio Grande do Sul, que foi pioneiro nessa experiência da escuta protegida. Ele trouxe técnicas e protocolos que já eram seguidos em outros países da Europa e até nos Estados Unidos e trouxeram a experiência para cá da escuta protegida. Então, a criança, ao invés de ser colocada na sala de audiência tradicional, onde ela vai estar frente a frente com a defesa técnica e com o réu, e com quem ela teve uma experiência traumática muitas vezes, ou porque ela testemunhou um crime, ou ela mesma foi vítima de um crime, ela vai prestar depoimento em juízo, mas de uma forma protegida. Então ela estará numa sala anexa, num outro ambiente do tribunal, com transmissão de áudio e vídeo. E ela estará naquela sala sendo entrevistada por um técnico do Poder Judiciário. Aqui no estado do Rio de Janeiro, geralmente é um psicólogo, um assistente social ou um comissário de justiça. Eles fazem um trabalho voluntário. Eles têm lotações em determinadas varas e são voluntários para aplicar esse protocolo e seguir essa técnica.
Então eles fazem uma entrevista, uma conversa informal com a criança, onde a criança faz um livre relato sobre o que ela lembra, o que ela consegue falar. São audiências difíceis, são audiências demoradas, porque muitas vezes a criança tem o seu tempo, muitas vezes ela tem um silêncio prolongado, ou ela fala em sede policial e no conselho tutelar e não consegue reproduzir esse juízo. E tudo isso tem que ser levado em conta pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Mas, sem dúvida alguma, embora isso divida opiniões, essa técnica da escuta protegida, do depoimento especial em juízo, até também em sede policial, eles trazem um ambiente mais seguro para a criança falar, né? Porque ela não tem esse momento de confrontação, como aconteceu, por exemplo, em audiências criminais no passado, em que ela ouvia coisas totalmente inadequadas faladas pela defesa técnica e mesmo pelo réu. Sim, mas e o juiz e o promotor, como é que eles encaminham as suas perguntas? Eles ficam na sala de audiência tradicional, né, o acusado com a defesa técnica, advogado, defensor público, juiz e promotor. Essas perguntas, elas são feitas em bloco. Então as perguntas são feitas, o juiz depois, através de um telefone, uma forma de comunicação com essa sala, ele fala para o técnico. O Ministério Público quer saber se a criança estava sozinha, se ela tinha contato com o réu. A defesa quer saber se chegou alguém no local. Ele faz as perguntas em bloco e o técnico, numa linguagem acessível, vai transmitindo para a criança. Entendi. Interessante. O Tribunal de Justiça do Rio já dispõe dessas instalações? Sim. Na verdade, antes da Lei 3.431, já existiam salas aqui no Foro Central, em Madureira, e depois essas salas foram sendo ampliadas. E a gente tem hoje uma cobertura bem significativa dentro do Estado do Rio de Janeiro de comarcas com a sala de depoimento especial. Você mencionou a Lei Henri Borel. Por que tem esse nome? Uma curiosidade. Foi uma alusão, na verdade, à criança Henri Borel, que foi morta numa situação de violência doméstica e intrafamiliar. Já existiam projetos de lei tramitando no Senado e na Câmara sobre a violência doméstica e intrafamiliar, mas com a ocorrência desse crime bárbaro, todo esse processo legislativo foi muito acelerado, né? E houve até algumas questões em relação a essa lei. A gente tem alguns problemas de técnica legislativa, mas sem dúvida alguma foi um ganho muito grande para crianças e adolescentes, a ampliação dessa proteção, nessas medidas protetivas de urgência, de afastamento do agressor do lar. E o que é interessante, Luiz, é que a gente na infância também trabalhava muito com a lógica, né, toda a rede de proteção, da criança sair do convívio com a família. E muitas vezes isso não é necessário. Na verdade, quem tem que sair da família, do ambiente familiar, é o agressor. É o ofensor, claro. E a gente tem hoje isso muito claro, posto na Lei Henri Borel, né, mecanismos céleres de afastamento do agressor. Claro que nem sempre é possível. Às vezes a gente tem a conivência da mãe, dos parentes, e a criança não estará em casa no ambiente protegido. Mas quando a família ela se insurge contra o agressor, ela não aceita aquela violência, aquela violação de direito praticada, o ideal é que se retire o agressor e não a criança. E isso é muito frequente, né, Rodrigo? Muito. Esses crimes acontecem, em grande parte, nesse ambiente familiar e doméstico, né? A maior parte dos crimes, né, pelas estatísticas, não só no período da pandemia, mas no pós-pandemia, acontecem dentro de casa com pessoas que têm relação de confiança e afetividade com a criança. Então é muito difícil, né? A criança ela, tem aquela questão da síndrome do silêncio, ela se sente dividida, né, em denunciar ou não aquela situação, em razão dela ter laços de confiança e afetividade. E às vezes se sente até culpada, Sim. Né? Como se fosse a provocadora daqueles atos. E o próprio abusador incute essa ideia, né? No sentido de, se você denunciar, conversar com a sua mãe, conversar com outros parentes, eu serei preso ou serei prejudicado. E a criança fica dividida, né? Realmente é bem cruel. E você nota um aumento no número de casos que tem chegado ao judiciário? Isso já dá para dimensionar? Na verdade, eu acho que os casos, eles são... o número é muito elevado sempre. A gente tem uma questão na infância recorrente histórica da subnotificação de casos. Então, sempre que a gente encontrar uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública ou de uma ONG que mostre dados de violação de direitos e violência contra a criança, multiplique por 5, por 10, porque aquilo é a ponta do iceberg, é o que chega ao sistema de proteção, é o que é noticiado na delegacia, no Conselho Tutelar, no Ministério Público. Então, acho que os casos, eles são recorrentes, eles são números sempre muito elevados, principalmente na área metropolitana, na capital, mas agora se denuncia mais, porque a gente tem canais de denúncia, a gente tem a própria ouvidoria do MP,
com divulgação. A gente tem outros canais, o Disque 100, que é um canal clássico, né, de denúncia de violação de direitos humanos, que começou com criança e adolescente e foi ampliado para todos os segmentos vulneráveis. Então hoje se divulgam mais esses canais, então por isso aumentaram as denúncias, mas eu acredito que o número de casos sempre se manteve elevado. No mesmo ano da aprovação da Lei Henri Borel, foi criada aqui no Rio de Janeiro, né, pelo Tribunal de Justiça, a primeira vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a VECA, um nome meio estranho, né, mas Sim. é isso, com competência para processar e julgar crimes exclusivamente contra criança e adolescente. Então, eu queria que você falasse um pouco qual a importância disso, né, desse órgão especializado, vantagens e desvantagens, e há um pioneirismo nesse trabalho, certo? Assim, Sim, na verdade, a maioria das capitais do Brasil tem pelo menos uma vara especializada em crimes contra criança e adolescente. Isso faz toda a diferença, Luísa, porque você vai trabalhar com um promotor que vai ter essa visão mais sensível. Ele é um promotor criminal, mas ele também tem que ter uma articulação com a rede de proteção da infância, porque a todo momento ele estará nesse universo do acolhimento, das medidas de proteção, da atuação do conselho tutelar, dos órgãos da rede de proteção. Então ele é um promotor criminal, mas que vai ter que ter um olhar mais sensível e ampliado para rede de proteção da infância. E o juiz também, né? E o juiz também, claro. E no estado do Rio de Janeiro houve uma luta histórica para que a gente tivesse essa vara. Ela chegou tardiamente, né? O próprio Ministério Público, através do CAU Infância e Juventude, já fazia inúmeras articulações, e CAU Criminal também, investigação penal, junto ao Tribunal de Justiça, a presidência do tribunal, para que essa vara fosse criada. E a sociedade civil também já clamava por essa vara no estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma realidade, né, muito própria, muito característica, muitas comunidades conflagradas, territórios de difícil acesso para a proteção à criança e adolescente, então era fundamental que essa vara existisse. E depois, já na esteira dessa Lei 13.431, e resoluções do CNJ que incentivavam os tribunais a fazerem estudos para a criação dessas varas, nós finalmente conseguimos em 2022 que essa vara fosse criada. E essa vara foi criada para a transformação de uma vara criminal com acervo razoável. Hoje em dia o acervo está elevadíssimo, né? E a gente tem conselhos tutelares fazendo representações diretamente ao Poder Judiciário nessa vara para aplicação de medidas protetivas de urgência da Lei Henri Borel. E essa vara vem se organizando. Então eu só vejo vantagens na criação dela, apesar dela estar com um acervo grande, mas sem dúvida alguma faz toda a diferença. E é uma pena que a gente só tenha essa vara na capital, né? Na capital, que vai abranger também os foros regionais. Mas no interior não temos ainda nenhuma vara especializada. E a região metropolitana do Rio tem números elevadíssimos de casos de violência contra a criança. Imagino. Na sua instalação, o presidente do Tribunal de Justiça afirmou que a criação da VECA tem, aí abro aspas para ele, um papel fundamental na garantia dos direitos dos jovens, especialmente para aqueles que necessitam de acolhimento. Então, eu queria te pedir para contar para nós, no Rio de Janeiro, como é feito esse acolhimento? Isso é uma realidade ou é só uma promessa? E até mesmo os adolescentes podem ficar nessa situação? Então a gente tem no ECA prevista a medida protetiva de acolhimento, que vai ter duas modalidades: o acolhimento institucional, quando crianças e adolescentes são afastados do convívio com a família e vão para uma instituição, onde nós vamos ter educadores ou cuidadores, nós vamos ter um número regulamentado de até 20 crianças e adolescentes, e nós vamos ter uma equipe técnica também que acompanha a situação deles e verifica se podem retornar para a família ou se a hipótese de colocação em família substituta nas modalidades de guarda, tutela e adoção. A outra modalidade de acolhimento é o acolhimento familiar, que é um serviço de acolhimento em que pessoas se voluntariam para receber temporariamente crianças nas suas casas, enquanto elas estão afastadas do convívio com a família. Então, nessa rede, né, a gente tem aí cerca, no estado do Rio de Janeiro, no último censo do MCA, cerca de 1.500 acolhidos. Esse número ele vai oscilar diariamente, porque o sistema é muito dinâmico. Nós temos todos os dias crianças e adolescentes sendo acolhidos no estado do Rio de Janeiro e outros voltando para casa e outros sendo colocados em família substituta. Mas, sem dúvida alguma, com deficiências que a gente encontra em alguns municípios, mas a rede de proteção da infância ela é organizada e os serviços de acolhimento eles funcionam.
O Ministério Público tem um papel fundamental na infância porque ele é o fiscal desse sistema. Então, o promotor de justiça, periodicamente, ele irá aos serviços de acolhimento institucional e ele fará fiscalizações também no serviço de acolhimento familiar que existe no município para verificar se estão seguindo as diretrizes técnicas para esses serviços. É fundamental garantir uma qualidade de atendimento porque a criança está ali vivendo, sendo protegida, frequentando a escola, tendo a convivência comunitária e sendo feito todo um trabalho para ela voltar para casa, né, que é o objetivo da diretriz prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, excepcionalmente ser colocada em família substituta. Você tocou em um ponto do acolhimento na adolescência, que é sempre muito dramático, muito problemático, né? A gente vem a conversão dos adolescentes quando vão para o serviço de acolhimento, muitas vezes eles já vêm de situações de risco na comunidade, em que eles se colocam em risco, se envolvendo com a prática de atos infracionais e vêm ameaçados pela milícia ou pelo tráfico, ou mesmo em razão de conflitos familiares, por orientação sexual, por dificuldade de convivência com o companheiro de uma tia, por exemplo, que cuidava dele, ou que tinha a guarda dele. Então são situações sempre muito complicadas, porque os adolescentes eles vêm já com 13, 14, 15, às vezes até 17 anos, e a gente tem um tempo limitado até os 18 anos para fazer um trabalho de qualidade. Claro que a todo momento, todos os dias, a gente tenta fazer com que eles sejam reinseridos na família. Nem sempre isso é possível. Às vezes a gente tem barreiras intransponíveis de convivência ou até de ameaça que ele tenha no território. E a gente muitas vezes vai ter que trabalhar com a profissionalização desse adolescente e com a autonomia, porque após os 18 anos ele terá que ter uma vida independente. Então, nosso trabalho, quando a gente chega a essa conclusão que não é possível voltar para casa, a gente fortalece ao máximo a profissionalização, tem o programa Jovem Aprendiz, tem uma série de ocupações que ele pode ter, e ao mesmo tempo a gente tenta fortalecer a autonomia, para que ele tenha uma renda, para que ele possa ser inserido no Minha Casa Minha Vida, para que ele, se ele tiver direito a um benefício, receba o benefício e tenha uma vida autônoma após os 18 anos. E esse acolhimento familiar também funcionaria para os adolescentes? É uma pergunta que se desdobra em duas. Esse é um programa que no município do Rio de Janeiro tem tido adesão? Quer dizer, tem muitas famílias que se dispõem a receber? Sim, na complexidade do município do Rio de Janeiro e com tantos territórios conflagrados e com realidades tão distintas, uma realidade na Zona Sul, outra na Zona Oeste, outra na Zona Norte, a gente tem polos regionais. São 10 polos regionais no município do Rio de Janeiro, com equipes autônomas, chama coordenação geral, e tem equipes de psicólogos e assistentes sociais em cada polo, em cada território da cidade. E a ideia é que a criança seja acolhida próximo ao território onde ela exige da família, até porque será uma diretriz trazida pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Esses serviços, eles funcionam bem, sim, nós temos um número grande de voluntários. É óbvio que, dependendo do território, a gente vai ter mais voluntários, em outros menos voluntários. Na Zona Oeste a gente tem uma adesão muito grande, muitas famílias, e aí podem ser desde casais ou pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, que estão ali voltadas para aquele projeto. Então um caso assim, que me impactou muito recentemente, né, assim, num trabalho voluntário, de uma menina em que eu estava atuando nesse caso, que é uma criança de 4 anos com câncer assim, em fase terminal, com metástase, muito difícil, muito delicada a situação de saúde. Vim de uma família totalmente desestruturada, no familiar a mãe tinha feto, mas com apenas 21 anos, já estava no segundo filho. O avô trabalhava muito, de vez em quando aparecia no atendimento, outras vezes não. E ela teve que ser acolhida para fazer o tratamento, porque a mãe não estava levando ela ao tratamento no INCA, ela não estava tendo o tratamento necessário numa situação gravíssima de saúde. E aí se optou pelo acolhimento familiar, para não levá-la para a instituição, que ela conviveria com muitas crianças, com muitos vírus, né, e com muitas possibilidades de ela se prejudicar no seu estado de saúde. E apareceu para ela uma acolhedora que até mora na Zona Sul do Rio e estava levando para o INCA, fazendo todo o atendimento. Então, ao invés de ela estar ali numa instituição com convívio coletivo, ele estava na casa de uma família, sendo cuidada, sendo tratada, e continuava a ter contato com a família. Isso que é mais interessante. Quando ela está no acolhimento familiar, existem visitas periódicas da família. Então a acolhedora ela leva ao polo do programa, onde a criança convive com a mãe, com o avô, com tios, primos, mas ela está ali
frequentando o tratamento que ela precisa. Muito bacana. Então foi bem exitoso. Coisas que a gente nem imagina que existem, né? Sim. Ainda tem pessoas boas no mundo. Com certeza. E eu vou aproveitar um pedaço da tua fala para a gente lembrar aqui do MCA, né? Sim. Vamos fechar falando desse tão importante projeto da nossa querida colega Rosa Carneiro, né? Que foi a inspiradora e executora desse módulo Criança e Adolescente, que é vencedor do Prêmio Inovar e um exemplo para o Brasil. Então me conta como é que está o MCA. Então, o MCA, né, ele foi através do esforço da Rosa, Maria Amélia Barreto, a Liana, à época, né, da equipe de implementação e criação do sistema. Foi criado em 2007, começou a funcionar como um piloto em serviço de acolhimento. Eu lembro muito dessa época, né, dos eventos de sensibilização, em que a Rosa chamava toda a equipe ali no auditório do 9º andar, ali do edifício sede do MP, e a ideia era trazer para perto essas equipes de serviço de acolhimento. E é difícil, né, Luísa, porque é um sistema que é gerido pelo MP, mas ele não é do MP. O MP é apenas o gestor. Ele, na verdade, é das crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro, ele é de toda a rede. Ele não é feito para dentro do MP ou um sistema meramente burocrático para reunir informações que viabilizem o melhor trabalho do promotor. Não é apenas isso. É também um instrumento, uma ferramenta de trabalho obrigatória para todos os promotores que têm atribuição em infância e juventude. Mas o sistema não foi desenvolvido para isso. Eu sempre digo que eu considero o MCA uma ferramenta revolucionária, porque realmente ele foi inovador e ele é um sistema muito dinâmico, onde a gente vai ter ali a situação, a partir de 2008, de todas as crianças e adolescentes que estão e que estiveram acolhidos. Então, cada criança e adolescente tem uma ficha onde vão ter as informações dos processos que existem para a garantia de seus direitos fundamentais, as ocorrências do dia a dia no serviço de acolhimento. Ela teve um problema na escola, ela tomou uma vacina no posto de saúde, ela teve Covid, ela foi visitada pela família. Tudo que acontece, os serviços de acolhimento são os grandes parceiros do MCA. Então, no início, houve toda uma sensibilização, né? Você convencer serviços que vão ter no trabalho eixo de alimentação de uma ficha, pensando que é o sistema do MP. Mas com o tempo e a sensibilização toda, tudo que a Rosa fez e plantou nesse serviço de acolhimento, eles se convenceram de que era importante para as crianças e adolescentes, não apenas para o trabalho do MP. Então, hoje, a gente tem uma adesão de 100% do Estado do Rio de Janeiro, já está consolidado. Ele praticamente é o sistema oficial de acolhimento. Óbvio que a gente tem um sistema nacional de adoção e acolhimento, do CNJ, que os juízes têm que alimentar. Mas, na prática, a gente tem, complementando o SNA, a gente tem o MCA, que, digamos assim, é a nossa ferramenta local estadual, né? Tem o nacional e tem o estadual. E funciona muito bem, né? O serviço de acolhimento, eles alimentam. A gente tem uma equipe aqui no MP de gestão do sistema que está em contato praticamente diariamente, através de telefonemas, e-mail, com esse serviço de acolhimento para garantir a qualidade da informação. Então, quando a gente pega o MCA e a gente vê um censo do MCA que coleta dados do sistema e publica e divulga, ou qualquer estudo com base no dado do MCA, a gente pode ter certeza que são dados fidedignos. Por quê? Existe uma equipe de checagem. Não é apenas um dado que foi alimentado unilateralmente por um serviço de acolhimento e que isso foi feito há 2 meses ou 3 e está desatualizado. Não. Principalmente perto das datas do censo, a equipe vai checar criança por criança de cada serviço de acolhimento do Estado. E agora a gente tem uma média de 1.500 acolhidos. Então, um trabalho que foi construído com uma base muito sólida, né, e veio para ficar. O MCA realmente, a gente está aí com um projeto institucional de modernização do MCA, para que ele esteja numa plataforma mais moderna e que seja mais intuitivo, mas ele é fácil de alimentar, é fácil de consultar. É uma ferramenta diária de trabalho. Eu, como promotor da infância e juventude, olho o MCA diariamente. Ele tem avisos para o promotor e alerta. Olha, tem X crianças na sua atribuição que estão sem registro de nascimento. Tantas crianças que são acolhimentos novos. E você vai clicando e vai vendo. Olha, entraram 5 crianças essa semana no serviço de acolhimento que são fiscalizados por mim. Vamos ver, o que aconteceu? Por que ela está no serviço de acolhimento? Cadê o relatório do Conselho Tutelar? Quem acolheu? Foi o Conselho Tutelar de Emergência? Foi uma decisão judicial? Foi uma busca e apreensão? Por quê? O que aconteceu? Por que ela não pode voltar para casa? É um exercício diário, né? Uma ferramenta mesmo de consulta e de planejamento de atuação do MP, né? Na área da infância e juventude. Então, realmente,
eu considero que assim revolucionou a forma como a gente trabalha. Um motivo de orgulho para o Ministério Público do Rio. Sim. Rodrigo, muito obrigada pela sua entrevista. Imagina, foi um prazer. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast Ampere Convida toda terça-feira. Um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Ampere e no Spotify. Ampere Convida, com Heloísa Carpena.